Salve, galera! Hoje nós vamos falar sobre fundamentos de ecologia, né? Eu falei que a gente ia começar com dinâmica de populações, mas não tem como entrar em dinâmica de população sem antes dar essa introdução aqui para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ecologia, a gente está falando, né, do estudo da casa, do estudo do meio, a gente está falando do planeta Terra como um todo, a gente está falando da nossa biosfera, né? Vocês lembram lá dos nossos níveis de organização, e aí a gente chega no nosso nível maior de organização, que é a biosfera, que pra gente é o nosso planeta Terra. A energia principal do nosso planeta Terra é o Sol. O Sol é tão importante pra gente que a gente tem as populações antigas considerando esse Sol como um deus. Então a gente tem os assírios, que eles chamavam o Sol de deus Shamash. A gente tem os egípcios, que chamavam o Sol de deus Ra. Os egípcios falavam que o Sol desfilava todos os dias o Sol desfilava na sua carroça dourada pelo céu. E aí esse desfilar do Sol dividia a Terra entre dia e noite. Então, enquanto o Sol estava desfilando era dia, quando o Sol ia descansar, a gente tinha a noite. E aí, essa consciência que as civilizações antigas tinham, que a gente hoje em dia não tem muito, dessa dependência, né, da vida do Sol. Os egípcios falavam que se algum dia o deus Ra decidisse não desfilar pelo céu na sua carroça dourada, a vida deixaria de existir. Então, as antigas civilizações, ela tinha essa consciência de que a gente não tem, de que a vida ela só é possível por causa do Sol. Se a gente não tivesse Sol, os únicos animais que conseguiriam sobreviver na Terra eram um tipo de bactéria que elas conseguem literalmente tirar energia da pedra. Então, elas conseguem fazer um tipo de produção de energia que é retirar a energia da pedra mesmo. Eles são os únicos animais. Todos os outros animais existentes na Terra precisam de alguém que ou precisam fazer fotossíntese, quimiossíntese, ou precisam se alimentar de alguém que faça essa fotossíntese e essa quimiossíntese. Então, sem o Sol, a vida na Terra, como a gente conhece hoje, não existiria. O Sol ele é uma estrela amarela, né? Está localizado no centro do nosso sistema solar. E aí a composição dele é 75% da massa do Sol é gás hidrogênio, 24% dessa massa é gás hélio, e aí 2% são outros componentes, né? A gente tem oxigênio, carbono, ferro, enxofre, níquel, mas tem outras coisinhas lá também no Sol. E aí, se o Sol, né, é o produtor máximo de energia, a gente se alimenta de luz, né? Apesar da gente falar que quem se alimenta de luz é as plantas, a gente só se alimenta porque as plantas se alimentam de luz. Então, a gente, por tabela, também se alimenta de luz. O Sol, né, é a porta de entrada para a energia nos sistemas vivos. E aí a gente tem que essa entrada ela vai se dar através da fotossíntese. Então, você tem lá os seres fotossintetizantes ou seres quimiosintetizantes, que fazem fotossíntese ou fazem quimiossíntese através da luz solar, utilizando a luz solar. E aí eles obtêm essa energia e essa energia vai ser transferida para os outros seres. Então, a nossa energia máxima do planeta Terra é o Sol. Essa energia que vai ser produzida, a gente chama de biomassa. Então, biomassa é a matéria orgânica que constitui um ser vivo. Só os produtores têm matéria orgânica? Só quem faz fotossíntese tem biomassa? Não. A gente, quando se alimenta de um produtor, né, de um outro ser vivo, de uma planta, de um fungo, seja lá do que a gente se alimenta, a gente está consumindo essa biomassa. Então, né, a gente tem ali que a molécula orgânica, elas são altamente energéticas. Logo, a quantidade de biomassa reflete a quantidade de energia química potencialmente presente em determinadas porções de matéria orgânica. Isso quer dizer o quê?
que quando eu me alimento de 2 quilos de alface, eu estou consumindo 2 quilos de biomassa também. Eu estou consumindo a matéria orgânica, mas essa matéria orgânica, como ela é altamente energética, tudo isso em mim vira biomassa também. E aí a gente tem, né? Eu falei alguns termos de produtores, consumidores, aí eu vou explicar melhor. O que são os produtores? O produtor é quem produz a matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. Então, as plantas, por exemplo, elas pegam energia solar e produz glicose. Isso é produtor, quem produz matéria orgânica através da matéria inorgânica. Consumidor é quem produz sua energia a partir do consumo da matéria orgânica. Então, eu, por exemplo, quando eu me alimento de um alface, quando eu me alimento de uma rúcula, quando eu me alimento de um brócolis, eu estou consumindo a matéria orgânica já. Então, eu sou um consumidor, eu não produzi a energia, eu consumi a energia já pronta. E aí, para a gente poder estudar isso, né, essas relações, dentro de comunidades biológicas, a gente tem diversos tipos de relações referente à alimentação. Então, eu coloquei aqui exemplo para vocês. As plantas que servem de alimento para diversos animais. Os pássaros que se alimentam de pequenos insetos, verme, aranha. Os pássaros que alimentam de semente. Então, quando você vai estudar essas relações, você acaba formando uma teia, né? Você não consegue deixar isso linear. Você acaba formando uma teia. E a teia, ela reflete isso, né? A multiplicidade de relações dentro de uma comunidade biológica. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de uma teia alimentar. A gente tem um fungo, né? Que os fungos, eles podem ser fotossintetizantes. Mas a gente tem aqui, ó, uma planta, né? Ali, essa planta, ela está fazendo fotossíntese. Essa planta está servindo de alimento também para o fungo. E aí, essa planta está servindo também de alimento para o gafanhoto. Aí você tem o sapo, que se alimenta desse gafanhoto e se alimenta desse fungo. Você tem uma cobra que se alimenta desse sapo, que se alimenta desse fungo e que serve de alimento para uma águia. Você tem a águia, que além de se alimentar da cobra, ela também se alimenta de fungo. É importante a gente saber que em teias alimentares, a ponta da seta é para onde a energia está indo. Então, o rabinho da seta é da onde a energia sai e a ponta da seta é para onde a energia vai. Então, sempre, se eu quisesse dizer aqui, se alguém perguntar assim, mas como você sabe que o gafanhoto está comendo fungo e não o fungo se alimentando de uma matéria orgânica do gafanhoto, da águia, por causa da seta. A gente sempre sabe, por causa do destino que a seta vai. Então, a seta ela sempre vai em direção da onde está indo a energia. Como as teias alimentares elas são muito complexas, aqui no exemplo que eu coloquei para vocês é até um exemplo simples, mas as teias alimentares elas acabam sendo muito complexas. O que a gente faz? A gente faz cadeia alimentar. As cadeias alimentares são uma questão, elas são feitas por questões didáticas, né? A gente separa as teias alimentares em cadeias alimentares para ficar mais fácil da gente entender. Então, ali, aquele ali é mais uma cadeia alimentar do que uma teia alimentar, né? Teia alimentar são as relações como um todo. A cadeia alimentar é uma forma mais didática para a gente entender, né? Então, a gente pega uma parte da teia alimentar e divide ali para a gente poder entender quais as relações estão acontecendo ali. As cadeias alimentares, elas são conhecidas também como cadeias tróficas. Os primeiros elementos das cadeias alimentares são os produtores, né? E aí a gente já falou que os produtores são os seres autotróficos, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, que eles são os produtores de biomassa e eles produzem essa biomassa através da substância inorgânica. Então, quem está ali, quem a gente considera como primeiro ser da cadeia alimentar os produtores. No caso do exemplo lá que eu coloquei para vocês, era a plantinha lá que estava fazendo fotossíntese através do sol. A biomassa é ir lá alimentar todos os demais componentes da cadeia, então a biomassa é que os produtores produzem. É essa biomassa que vai alimentar todo mundo, então é a energia que foi produzida pela plantinha lá que vai chegar na águia também. Então essa biomassa ela vai caminhar por todos os demais componentes da cadeia alimentar.
E a gente tem os consumidores. Os consumidores, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem sua própria energia, eles consomem a energia orgânica, eles produzem a sua energia através de algumas coisas que acontecem dentro do corpo dele, né? Por exemplo, respiração celular é produção de energia, mas ele não produz a matéria orgânica. A matéria orgânica, ele consome já a matéria orgânica pronta. E aí a gente tem aqui os consumidores primários. Vão ser quem se alimenta diretamente do produtor. Então, se você se alimentar de produtor, você é consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é consumidor secundário. E assim sucessivamente. Tem consumidor terciário, consumidor quaternário. Muito dificilmente você vai ter uma cadeia alimentar onde você tem consumidores quaternário, por exemplo. Quaternário é o máximo assim. Mas pode ser que exista. Os consumidores, eles são heterotróficos, né? Então, eles vão se alimentar de uma matéria orgânica que já estava produzida. Esse nível, né? Essa passagem de nível vai sempre diminuindo a quantidade de energia. E é importante a gente saber também que alguém pode ser consumidor primário e consumidor secundário ao mesmo tempo. Então, dependendo do lugar em que ele está ali na teia alimentar, ele pode ser consumidor primário e consumidor secundário. Não é um lugar fixo, né? Às vezes dependendo do nível que você está olhando, dependendo de onde você está olhando a setinha, ele é consumidor primário, dependendo de onde você está indo para a setinha, ele é consumidor secundário. Porque nem sempre os organismos se alimentam de um organismo só, né? Tem essa troca de alimentação. E aí, se você se alimenta demais, por exemplo, vamos pegar o exemplo do gafanhoto. A gente tinha lá o gafanhoto que se alimentava de planta e se alimentava de fungo. Quando ele estava se alimentando de planta, ele é consumidor primário. Quando ele está se alimentando do fungo, ele é consumidor secundário. Porque o fungo se alimentou da planta, que se alimentou, usou essa matéria orgânica da planta para poder se alimentar depois o gafanhoto se alimentar dele. A gente pode ver ali também aquele fungo como um produtor também. Aquele fungo pode fazer quimiossíntese e ser o produtor. Então, o gafanhoto, quando ele se alimenta tanto da planta quanto do fungo, ele vai ser um consumidor, ele vai ser um consumidor primário. Dos dois ele vai ser consumidor primário. É importante saber, aquele fungo ele é quimiosintetizante ou não. Então, ele é fotossintetizante ou não. Então, vai depender do que aquele fungo é para a gente saber do que aquele gafanhoto é, se ele é primário ou secundário. São informações que a gente precisa obter de alguma forma, né? A gente não vai adivinhar. O fungo eu acho que é quimiosintetizante. A gente não pode adivinhar as coisas. A gente precisa ter algumas informações prévias para a gente poder determinar em qual posição fica cada um ali dentro da cadeia alimentar. Eu coloquei essa imagem aqui porque é uma imagem, né, de uma cadeia alimentar. A gente tem aqui a cadeia alimentar tanto a terrestre quanto a marinha. E aí na cadeia alimentar a gente tem, né, uma planta. Quem se alimenta da planta, que é o consumidor primário, eles são considerados herbívoros. Quem se alimenta dos herbívoros são carnívoros. E aí, na maioria das vezes, os consumidores primários, eles são herbívoros e só herbívoros mesmo. Mas pode ter consumidores primários que são herbívoros e carnívoros. Mas na maioria das vezes, eles são herbívoros. Isso é quando a gente pensa numa cadeia alimentar terrestre. No entanto, a gente tem produção de energia em outros espaços também. Então, quando a gente pensa em cadeia alimentar marinha, lá no mar tem produção de energia. Quem produz energia dentro do mar? O fitoplâncton. Então, que são as algas fotossintetizantes. Então, essas algas, elas vão ser as produtoras dentro do mar, né? Dentro de uma cadeia alimentar marinha. E aí o zooplâncton é quem vai se alimentar desse fitoplâncton. São pequenos insetos, né? Pequenos molúsculos, são pequenos artrópodes, na verdade. São insetos, são pequenos artrópodes. E aí a gente tem, porque não é só inseto, né? Uma abrangência maior.
E aí a gente tem o zooplâncton, e aí quem vai se alimentar de zooplâncton é carnívoro, e aí daí para cima todo mundo é carnívoro. Como eu mostrei aqui para vocês, consumidores de quarto nível normalmente são os consumidores tipo do topo da cadeia mesmo, porque a gente vai ver que a energia vai se dissipando, então acaba não tendo energia para ter consumidor de quinto nível. Mas a gente vai indo, é sempre assim, né? Você tem aqui os produtores, quem se alimenta dos produtores, consumidores primários, quem se alimenta de consumidores primários, consumidores secundários, quem se alimenta de consumidores secundários, consumidores terciários, quem se alimenta de consumidores terciários, consumidores quaternários. Se tiver mais, continua aí, mas é normalmente para aí mesmo. Dentro de uma cadeia alimentar, a gente tem também os decompositores. Os decompositores são de alta importância. Quando um ser ele morre, os decompositores, né, ou um ser, seja ele produtor ou consumidor, os decompositores vão utilizar a biomassa deles para se alimentar. E aí quem faz essa decomposição normalmente são fungos e bactérias, e aí eles obtêm essa energia ou através da decomposição da matéria de cadáveres. Então você tem lá um ser que morreu, e esses fungos e essas bactérias vão decompor esse corpo, reutilizando essa energia. Ou também a gente tem bactérias e fungos que eles se alimentam dos resíduos orgânicos desses produtores e consumidores ainda vivos. Então, fezes e excreções, elas servem como alimento para fungos e para alguns fungos e bactérias. Então, nem sempre os decompositores eles só decompõem matéria morta, né? Às vezes eles decompõem também resíduos orgânicos. Como eu falei para vocês aqui, quando eu entrei em decompositores, ele é de extrema importância. Por quê? Porque ele vai permitir que os decompositores vão fazer a reciclagem da biomassa. Então, eles vão pegar todos os elementos que tem ali dentro daquele ser, vai decompor aquilo a nível de átomo novamente, e esses átomos vão ficar disponíveis para serem reutilizados para formar outras moléculas orgânicas, e aí os seres se alimentarem delas, seja para fazer fotossíntese, quimiossíntese, ou seja para se alimentar mesmo de uma forma mais direta. Como eu já disse para vocês também, a gente tem dissipação de energia de cada nível trófico, né? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. A gente chama isso daqui de um nível trófico, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto e quinto nível trófico. Então, de cada um, quando você sai de um e vai para o outro, é um nível trófico. Eu coloquei aqui como exemplo, para falar de dissipação de energia, um coelho. Poderia usar qualquer outro ser, mas eu vou falar dos coelhos. Então, olha só, pensa num coelho. Vamos supor que um coelho tenha 2,5 kg. Ele tem, então, 2,5 kg. Ele come por dia 4 kg de alface, seja lá o que ele se alimenta. Cenoura, tudo que ele come em média 4 quilos. O que está acontecendo com essa energia, então? Porque se ele come 4 quilos e ele tem 2,5 kg, tem energia, tem matéria, né? Tem biomassa sendo perdida. Primeiro, nem sempre a biomassa está sendo perdida, né? Esse coelho, ele utiliza essa matéria orgânica e aí ele faz respiração celular e produz energia para o corpo dele fazer o metabolismo que ele precisa. Então, ele precisa respirar, ele transpira, tudo isso tem gasto de energia. Além disso, ele precisa saltar, ele precisa correr, ele precisa procurar alimento. E essas coisas que ele faz têm gasto de energia. Então, ele consome, uma parte dessa biomassa é consumida através das suas atividades diárias. Além disso, tem uma parte também que ele não consegue, o nosso corpo não consegue aproveitar totalmente o alimento que a gente ingere. Então, uma parte desse alimento ele é eliminado, né? Quando a gente viu lá o sistema digestivo, a gente viu quando o alimento passa no nosso intestino delgado,
ele vai absorvendo os nutrientes, mas uma parte desse nutriente ele não consegue absorver e ele forma a nossa massa fecal. Então, a gente produz fezes, e aí nessa fezes, essas fezes é um alimento que a gente não conseguiu aproveitar totalmente. Ou, além da gente não aproveitar totalmente, a gente tem um outro gasto também. A gente também consome essa energia para fazer as nossas atividades diárias. Então, é por isso que a cada nível trófico, você tem uma redução de biomassa. Então, se lá nas plantas você tem 5.000 quilos, que é, né, uma biomassa muito alta, quando você chega lá no topo da cadeia, por exemplo, se você pensar em leões, por exemplo, você não tem quase nada de biomassa comparado com a biomassa dos vegetais. A gente precisa de muito mais vegetais para alimentar um leão. Até porque, primeiro, porque ele vai utilizar muita energia, ele vai acabar não aproveitando toda essa energia, e a energia foi passando, né, de um para o outro. Então, foi se dissipando energia. Como essa energia ela vai se dissipando de um nível trófico para outro, lá no último nível trófico, a quantidade de biomassa é infinitamente menor do que a quantidade de biomassa presente nos produtores. São esses conceitos básicos que eu acho que vocês precisam ter. A gente vai ter a nossa aula agora de pirâmide, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre as pirâmides. Vocês vão apresentar os trabalhos sobre os ciclos biogeoquímicos, e aí a gente entra em dinâmicas de populações, que aí vai fazer mais sentido para a gente entender. Agradeço enormemente a presença de vocês são ótimos. Estamos de volta daqui a pouco.